turma que está ao vivo e a turma que vai assistir depois. É, Antes de começar, já vou falando que assim, todos estamos no mesmo mercado, então vamos ficar em contato. Eu já deixei meu LinkedIn aí do lado. Vamos nos conectar, que depois a gente vai avançando, vai conversando, um colaborando com o outro, porque o mundo das aceleradoras e da inovação é super colaborativo. Então, contem comigo. E vamos falar um pouquinho hoje de aceleração de vendas de produtos digitais. Eu trouxe um PowerPoint aqui só para ter o apoio de uma tela, mas a gente vai conversar bastante e fiquem à vontade para tirar dúvidas, para falar, para trazer alguma situação da empresa de vocês. Que a ideia é que seja uma conversa leve aqui e que ao final dela a gente possa trazer algumas ideias para os negócios de vocês, tá? Eu usei até o PPT aqui da FIAP para ficar mais. Deixa eu esperar aí só um pouquinho. Eu acho que eu apertei a coisa errada aqui. Pronto, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre como escalar negócios digitais, né? E eu trouxe aqui uma provocação de uma frase que é: vender mais e ter sucesso não é mais uma opção de escolha. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, ficar no mesmo lugar só faz a gente ir para trás, né? Só faz a gente encolher. Então, a gente precisa crescer, a gente precisa escalar. A partir do momento que a gente empreende, que a gente coloca um produto no mercado, a gente não tem mais escolha. O que a gente pode fazer, assim, é dosar a velocidade, dosar como vai ser essa escala, mas a gente precisa crescer, né? Não temos mais opção. Então, se alguém ainda está pensando o que vai fazer, se já está no momento ou não, falo, bora acelerar, né? E aí, o primeiro momento, quando a gente fala sobre escalar negócios digitais, sobre escalar as vendas, é saber o que cada um deseja para o seu negócio. Porque para algumas empresas, se eu falar, você quer escalar o seu negócio, o que para você escala? Às vezes a pessoa vai falar, fazer 10 vezes mais clientes. Tem gente que vai falar fazer 1 milhão de vezes mais clientes. Então, para qualquer empresa, é importante você ter uma métrica do que é sucesso para você, o que você deseja para o seu negócio, o que é escala para você, né? E aí, enquanto eu pergunto isso, enquanto eu vou deixando essa provocação, eu já pergunto para vocês, né? Se cada um aí sabe qual que é a sua meta de sucesso. Se todos vocês já definiram lá o que vocês querem alcançar nas estrelas, o que é escala para vocês, quando o produto nasceu, quando a empresa nasceu, qual que era o propósito, a motivação, e se era um propósito, uma motivação grandes o suficientes para que vocês escalem bastante. Porque se a gente for olhar os produtos que mais escalam no mercado, eles têm uma motivação muito grande, solucionam uma dor muito latente para muita gente. E as pessoas não pouparam esforços para seguir as metodologias e fazer a coisa dar certa. Nunca é uma questão de sorte, tá, gente? Às vezes a gente ouve falar de uma startup que virou unicórnio, e quando você vai olhar a história, né, a gente que está na área de educação gosta de ir a fundo, entender o que aconteceu, pesquisar, até para a gente poder ensinar e compartilhar o que a gente viu. E assim, nunca é uma questão de sorte. E para cada acerto e para cada ponto que cresce na escala, tem uma história de muitos insucessos, de muitos erros, mas aprendizado com esses erros. E aí, o primeiro aprendizado é a gente saber claramente onde a gente quer chegar. Por isso, deixei esse slide aqui, porque não adianta falar em escala, não adianta achar que vai ter um botão com fórmulas mágicas, que de fato isso não existe, tá? E aí eu coloco uma outra afirmação e uma pergunta para vocês, né? Eu afirmo que crescer muito ou pouco dá o mesmo trabalho, tá bom? Os trabalhos são diferentes. Quando você cresce muito, claro que você precisa colocar muita energia para o crescimento, às vezes muita verba, às vezes tem questões internas de ter de contratar time e treinar pessoas, e aí tem turnover, e aí tem questão de processo, e aí tem choque de gerações, choque de comunicação, choque com investidores. Mas crescer pouco tem os mesmos problemas e ainda o problema da falta de dinheiro, de ver os seus concorrentes tomando seu mercado e o que eu acho mais triste de tudo, ver os sonhos do empreendedor, da empreendedora não saírem do papel. Eu acho que isso é o mais triste, né? Quando um projeto não dá certo, ver esse sonho aí não funcionando, né? Por isso que eu falo, sempre dá uma olhadinha, porque às vezes tem um jeito de contornar e de fazer realmente a empresa continuar no mercado, fazendo ajustes, pivotando,
acontecer, e que é importante para você manter aí o seu projeto no rumo do crescimento. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês escolhem, né? Já que vai dar trabalho, crescer pouco ou crescer muito? Eu escolho crescer muito, né? Eu acho que a gente tá no mundo para isso. Aliás, estamos aqui Crescer essa muito. hora. O que foi? Crescer muito, né? Crescer muito, é isso aí. É isso aí. Afinal de contas, quem numa quarta-feira tá 7h15 da noite falando de crescimento de vendas em produto digital? Podia estar no cinema, no bar, jogando futebol, fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui. Então a gente quer crescer muito, tá explícito. Oi, Emanuel. Ou então estamos desesperados. É isso aí. É isso aí. Eu devia estar aí para tomar um chopp depois da aula com vocês. E pessoal, por que, né, que eu sempre trago essa provocação que dá o mesmo trabalho, e toda vez que eu coloco essa frase, o pessoal fala, não dá não, né? Não dá o mesmo trabalho, mas dá sim, tá? E eu não me apresentei para vocês no começo aqui, só tem uma turma que sabe que eu sou da FIAP, mas vou me apresentar oficialmente. Tem um QR Code aí que eu acho que leva para o meu LinkedIn, se eu não me engano, foi testado ontem, pelo menos ele levava lá para o LinkedIn. Na FIAP, eu estou há alguns anos. Nesse momento, eu sou, além de professora em alguns cursos, eu coordeno 2 pós-graduações, a pós de gestão de produtos digitais e a pós de growth marketing. Então, no nosso maior ecossistema de ensino tech do Brasil, né, FIAP, Alura e PM3, na Alura eu tenho cursos livres também de inteligência artificial para a área de vendas. Sou fundadora de uma empresa que se chama Vendas Exponenciais, que é uma consultoria de growth. Então, a gente atendemos algumas empresas tradicionais também, mas a maior parte é da área de tecnologia e quase todas de tecnologia são produtos digitais, então são SaaS ou aplicativos. Na minha área de formação, eu sou especialista em growth, sou especialista em gestão de mídias digitais, tenho formação também na gestão estratégica de negócios, porque se a gente for olhar, tudo a parte da gestão estratégica de um negócio, e aí a gente vai, claro, direcionando para as especificações, como no caso de produto digital. Sou mentora no Founder Institute, mentora de startups no Founder Institute e na Rock New Ventures, que é a aceleradora da FIAP. O Founder é a maior aceleradora de startups early stage que tem no mundo. Sou voluntária no Rotary em alguns movimentos de empreendedorismo feminino e acabo fazendo as mentorias de aceleração de negócios nesses ambientes. Se pesquisar aí no Google, vai achar que tem um monte de artigo, palestra, tudo sobre vendas e growth, que são as minhas paixões. Sou criadora de conteúdo. Mas eu acho que o mais importante da minha trajetória inteira são 2 êxitos que eu fiz. Então, antes de virar professora, e até por isso acabei indo para esse mundo, né? 2 empresas que eu fundei do zero, e aí acabei fazendo todo o ciclo da atração, da escala, e cheguei a vender essas 2 empresas. E aí uma delas rodava em cima de um produto digital, e como era um projeto mais inovador, eu acabei fazendo palestra, me chamaram para escrever para a revista Exame, virei colunista, e no fim acabei sendo convidada para a FIAP. Então, essa trajetória de pegar um produto do zero, de fazer o MVP, de fazer atração, de fazer escala, eu fiz inteirinha. Eu não fiz só a parte de busca de investidores, porque, assim, como eu já tinha um outro negócio, eu fiz um crescimento bootstrap. Então, eu mesmo financiei o crescimento da empresa. Que a gente sempre fala que o melhor dinheiro para financiar o seu crescimento é o seu próprio dinheiro, aquele que os clientes trazem, porque não tem juros e você domina e você manda no seu negócio. No entanto, sempre tive mentores me acompanhando, porque isso é muito importante, você aproveitar a experiência dos outros para você não cair em alguns buracos, para que você possa pegar atalhos que já foram de fato testados, que não é assim, alguém ouviu falar, né? Isso ajuda demais, tá? Agora vamos falar aqui do nosso assunto, né? Então, como que a gente escala, afinal de contas, negócios digitais? E o que eu estou trazendo para vocês é baseado no que tem de metodologia no mercado, estudo de caso, claro, na minha vivência também, porque tudo que eu estudo eu aplico, e no que eu vejo nos clientes até da minha empresa, porque a gente usa essas metodologias também, que eu vou falar com vocês
como escalar negócios digitais. É uma escala, é uma escala. Ela vai subindo, é como se fosse uma escadinha. A gente tem alguns passos a seguir. De fato, a escala é uma escada. Então, o primeiro ponto é a empresa ver se ela tem um nicho certo de atuação ou ela definir esse nicho. E às vezes, por meio de pesquisa, conversa com clientes, entendimento do público para o qual o produto digital entrega mais valor, é possível definir um nicho. Então, o primeiro passo aqui para você escalar um produto digital é você ter um nicho. E por mais que o seu produto atenda, sirva para qualquer pessoa, para qualquer empresa, para qualquer lugar do planeta, escolha um nicho para começar. A gente tem aquela metodologia do Tan Sanson, né? Que você cria um mercado maiorzão, aí dentro dele qual é o mercado mais possível de você alcançar e o que de fato você vai, para o qual você vai endereçar a sua solução. Então, façam isso, porque a estratégia de escala, ela é dentro de um nicho. E dentro do nicho, a gente tem o nosso ICP, o nosso perfil ideal de cliente. Então, a gente precisa saber para quem vai ser essa estratégia também, que, de novo, não é para todo mundo. Muitas vezes todo mundo vem junto, mas a gente precisa ter um nicho e precisa ter um perfil ideal de cliente. Então, antes de falar na estratégia, não adianta implementar nenhuma dessas estratégias que eu vou mostrar aqui, se esse alicerce aqui não estiver muito sólido. O entendimento do nicho e do perfil ideal de cliente para o qual vocês vão endereçar a estratégia de escala. Tá? Então, o que a gente usa ao longo dessa jornada aqui, junto com as estratégias? A gente usa muitos dados, a gente faz um entendimento da jornada. Então, qual é aquele nosso SCP, aquele nosso perfil ideal de cliente, que dados ele deixa para a gente, né? Dados do jeito que ele compra, do jeito que ele gosta de se comunicar, do valor que ele de fato vê na nossa solução. Muitas vezes, quando a gente coloca um produto no mercado, a gente acha que tem um determinado valor, a gente até arruma, né, todo o nosso script de vendas, todo o pitch é focado em entregar um determinado valor ali na proposta de valor, mas o cliente às vezes tem outra ideia a respeito daquilo e ele põe um ponto muito específico como um diferencial. Então, coletar dados e analisar dados, entender a jornada do cliente e semana a semana trabalhar pensando na melhoria contínua aqui no PDCA, fazem a gente conseguir chegar na escala de um jeito muito consistente, sem ser aquela escala que alguém foi lá, botou muito dinheiro, colocou muito tráfego do Google, trouxe um monte de cliente e perde o cliente no dia seguinte. Então, assim, é aquilo que a gente falou. Tem ferramentas clássicas, tem alguns passos que funcionam em qualquer tipo de negócio, seja digital, seja inovador ou seja clássico. E esses aqui são alguns. Você ter um nicho, você ter um perfil ideal de cliente bem definido, tentar coletar o máximo de dados a respeito do processo de compras e de retenção, entender a jornada do cliente e, semana a semana, melhorar tudo isso que vocês estão coletando aqui. Então, aqui, isso vale para todo mundo e é clássico. E lá no começo, eu falei para vocês sobre saber onde vocês querem levar o produto, né? Qual que é o sonho, qual que é o objetivo do produto. E da mesma forma, quando a gente fala em escala, a gente precisa saber o que é esse número, o que é escala, qual que é o objetivo da empresa. Na minha empresa, na Vendas Exponenciais, a gente usa muito aquela metodologia de OKR, né? OKR, para fazer o planejamento dos clientes, porque é a metodologia mais usada na área de inovação, na área de tecnologia. Ela, de fato, traz mais foco, economiza tempo, é colaborativa. Então, se vocês não usam ainda, ela é super fácil de usar. Se olhar lá no meu canal do YouTube, vai achar um monte de aula ensinando como usar o OKR. Tá fácil de aplicar isso aqui, tá? Mas ela parte de você ter um objetivo claro. Então, qual é o meu objetivo esse ano, no ano que vem? Resultados chaves. Então, são os trechos desse caminho para eu medir e saber que se eu estou chegando lá. Então, eu quero escalar 100 vezes. Como que eu vou fazer? Eu vou escalar 20 no primeiro trimestre, 30 no segundo trimestre? Quais são esses caminhos? Que conjunto de planos de ação, de iniciativas eu vou usar para atingir essa escala? Porque não é uma coisa que a gente faz, é um conjunto que trazem a escala. Então, a gente olha para essas iniciativas, para esses planos de ação, tudo com indicador para a gente saber o quanto o ponteiro mexeu e se o ponteiro mexeu. E a gente só faz o que é para o ponteiro mexer, né? E aqui tem sempre um ponto bem relevante, porque muitas vezes na jornada a gente ouve falar de coisas que dão certo, a gente se ilude com as tais das métricas de vaidade, que às vezes não fazem o ponteiro mexer. Apesar de eu entender que trabalham marketing,
expectativas, outros planos de ação, e buscar um indicador que de fato você possa medir e que te mostre que o crescimento da empresa está acontecendo. Por isso que a gente acompanha o OKR, a gente lá na empresa tem a rotina de fazer a weekly, né? Então acompanhar com todos os clientes a evolução, até para entender o que de fato aconteceu, o que eles conseguiram implementar, quais foram os indicadores e para poder ajustar as rotas. Por isso que eu coloquei aqui acompanhamento e ajuste de rota. Porque se toda semana você acompanha os seus indicadores, olhando para o objetivo da empresa, o objetivo da escala, e você faz os ajustes necessários para maximizar o resultado daquilo que está indo bem e para melhorar, para prevenir aquilo que não está indo bem, você tem mais de 50 ciclos evolutivos em um ano. Então, muitas vezes, você já começa a entrar numa rota de forte tração e de escala, sem sequer trazer grandes estratégias de escala, mas implementando um ciclo de melhoria contínua semanal. Porque é isso, são mais de 50 ciclos de melhoria no ano. É impossível a empresa não crescer, se ela estiver fazendo isso. Porque é o tempo todo olhando, implementando, testando, coletando dados e melhorando. E isso é uma coisa que qualquer empresa, até uma startup de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas pode fazer. Que ela pode criar um conjunto de um objetivo, um conjunto de resultados chaves, criar seus planinhos de ação, pedir até ajuda para o ChatGPT para ajudar a criar, com base nas melhores práticas de mercado, de aplicativos, por exemplo, o SaaS do mesmo segmento, e fazer a rotina de acompanhamento dos indicadores e ajustar a rota. E eu gosto bastante dessa metodologia porque ela traz em geral a gente acompanha poucas coisas, né? De 3 a 5 resultados chaves, por exemplo, por objetivo. Então, só vai o foco do foco mesmo. Tá? E aí eu coloquei esse slide aqui para a gente saber bem assim o que a gente precisa esperar de cada fase, né? Porque acontece muitas vezes quando eu estou em algum lugar, o pessoal sabe que eu sou de grupo, que eu sou de vendas, que já fiz as 2 jornadas aí, o pessoal vir falar sobre escala. E aí eu faço algumas perguntinhas para entender em que momento da jornada a empresa está. Porque ela não vai do 0 a 100, ela não vai do 8 para 80. Ela tem um caminho, ela tem uma escala para chegar na escala. E aí o primeiro ponto é entender o processo de tração da empresa. Se ela está tracionando de fato seus primeiros clientes, se ela já aprendeu esse caminho de trazer cliente, de trazer o cliente certo, pelo preço certo, se ela já passou por essa rota de retenção, porque muitas vezes o produto digital, ele é um produto de recorrência. E aí você precisa colocar muita energia para trazer clientes novos, para fazer essa tração, e também colocar muita energia para reter, para fazer a fidelização. Senão acontece o que a gente vê muito no mercado, que são as empresas com custo de aquisição de cliente, um CAC super alto, então colocando dinheiro, injetando dinheiro, muitas vezes até de investidor, para trazer clientes, para fazer a conversão. Aí não tem um processo bem testado e estruturado de retenção, de fidelização, e aí perde. Perde mais do que ganha às vezes. Ou ganha. A gente já atendeu aqui empresa que chegava a ganhar, era um nicho maior, né? Ticket mais alto, então ganhava lá 20 clientes por mês, perdia 5. É muito. É um churn, né? Uma saída de cliente altíssima. Aí são 2 trabalhos, um de aumentar a atração, a aquisição de clientes, e outro de reduzir o churn, reduzir a saída, fazendo a retenção. Quando essa máquina está azeitada, então a gente conseguiu aprender o melhor jeito de trazer os clientes, de trazer os clientes certos, pelo preço certo, a gente entendeu como funciona aquele ou aqueles canais de aquisição, a gente conseguiu deixar essa turma com a gente, eles estão fidelizados, o nosso LTV, né? Então o dinheiro que essa pessoa, que essa empresa deixa, realmente é significativo perto do investimento que foi feito para adquirir o cliente. Quando a gente conseguiu dominar esse ciclo, a gente pode escalar. Porque aí eu conheço os números, eu conheço esse caminho e eu sei que se eu colocar mais dinheiro, vai dar certo e eu vou conseguir trazer mais clientes. Por que eu coloquei esse slide? Porque assim, colocar mais dinheiro para escalar antes de dominar a etapa 1 e 2 é correr o risco de apertar o botão e implodir a empresa. É colocar recursos, queimar o nome da empresa, não fidelizar os clientes, trazer
próprios funcionários falarem que não sabe o que está acontecendo, que o produto não deve ser bom, que a solução não deve ser boa, porque não, de fato não cresce. Tá? E aí, depois que a gente já está no processo de escala, só fechando aqui essa jornada, a gente tem a fase do growth. A fase do growth é quando você vai trazendo experimentos, testes, para multiplicar, né, de forma exponencial aí esse trabalho de escala que está sendo feito. É uma jornada infinita. Quando você tem um bom nicho em que você consegue ampliar, depois a venda, é uma jornada infinita, mas ela é uma construção e os alicerces precisam ser bem sólidos. E aí eu coloquei 3 marcos aqui, né? O que acaba ajudando muito no processo de escala de vendas de produtos digitais? Conhecer estratégias de sucesso. Então, a gente pesquisar o que aconteceu em vários lugares, né? Que muitas vezes a estratégia de um nicho serve para outro, a gente usa isso para testar. Mas melhor do que começar sozinho, inventar alguma coisa sozinho, é pesquisar o que outras empresas fizeram. Eu vou trazer aqui, eu preparei para vocês algumas ideias. Outro caminho, não só esse de copiar, se inspirar no que as outras pessoas fizeram, é criar hipóteses, fazer experimentos, testar pequeno, aprender com os resultados e melhorar. Por isso que a gente colocou aqui aprendizado e implementação. Então, testou, deu certo, vamos colocar para rodar, vamos aprendendo, vamos melhorando nesse processo de implantação. Sempre de uma forma gradual, para que a gente não queime etapas, para que a gente não queime investimento, para que os passos possam ser seguros. Não quer dizer que vai ser tudo lento, a gente faz isso rápido, tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de estratégias de sucesso, as principais marcas que estão no mercado. Eu vou falar de outros, tá? Mas o que o pessoal tem usado muito? É assim, essas principais, as principais de todas são as que eu trouxe aqui, tá? Quando a gente faz estudo de caso de produto digital, do menor ao maior, muitos investem em campanhas de Member Get Member. É a forma mais rápida, consistente e barata que tem de você escalar, que são as campanhas de indicação de cliente. Mas vejam só, olha como tem a ver com aquele outro slide que eu trouxe. Um cliente só vai indicar quando ele está muito satisfeito. Quando ele está satisfeito, ele está fidelizado, ele está retido pela solução. Então, ele de fato passou pela fase da atração e do engajamento e fidelização, ali, da retenção. Aí ele está pronto para indicar. Ele gostou daquilo, a experiência foi boa. E isso tudo pode ser muito rápido. Vamos lembrar aqui um case, para mim, é um dos maiores cases que tem, que é o do próprio Nubank. Né? Como que o Nubank fez assim a principal expansão de base foi com aquele gatilho da escassez, de que você precisava ser, não sei se vocês lembram, quando o Nubank entrou no mercado, mas que era uma coisa escassa, você precisava ter o convite, e aí os próprios usuários que se sentiam, né, diferenciados, afinal de contas eu tenho o convite, a minha conta do Nubank, e compartilhava o link para outra pessoa abrir a conta. Né? Foi a estratégia que o Dropbox já tinha usado no mercado, o Nubank não criou do zero, né? Então o Dropbox cresceu e explodiu, assim, milhões de usuários, dando um pedacinho de armazenamento ali para os seus usuários compartilharem com os amigos. Então a pessoa recebia aquela degustação, usava um pouquinho, claro que ela queria mais e comprava. É uma estratégia sem custo algum. O custo que tem, claro, tem custo, né? Afinal de contas, abrir uma conta bancária tem custo, você usar armazenamento tem custo, mas no marketing, na venda, não teve custo. Foram estratégias de Member Get Member que sempre usaram, né? A gente da minha idade aqui vai lembrar que quando a gente fazia escolinha de inglês, quando era criança, quando era adolescente, sempre vinha um papelzinho pra gente indicar os amigos, aí eles ganhavam um brinde, ganhavam uma pasta. Todo mundo sempre fez isso, gente. Member Get Member, o mundo digital começou a fazer também, com escala, com análise de dados, entendendo para que nicho que funciona melhor. E aí, muitos projetos escalaram, muitos produtos digitais escalaram com campanhas de Member Get Member. E por que eu deixei esse em primeiro lugar? Porque, possivelmente, 8 de cada 10 produtos digitais que eu atendo na consultoria nunca fizeram campanha de Member Get Member. É o óbvio que não foi feito. É usar a carteira para vender, né? Fazer uma estratégia de ampliar as vendas a partir da carteira, que desde que o mundo é mundo as pessoas fazem, e às vezes a gente esquece de fazer isso no digital.
maravilhoso, mas eu nem deixei tão explícito aqui porque funciona e funciona para todo mundo, que muitas vezes a gente esquece do resto. E nada melhor do que vender para um cliente igual ao seu cliente, e ainda mais com a recomendação dele. Tá? Na sequência, o que eu coloquei? As parcerias de negócios. Porque parceria de negócio, especialmente para soluções B2B, é uma das coisas que mais traz dinheiro. A gente tem um case aqui próximo de um amigo que vendeu a empresa por, acho que 500 milhões, alguma coisa assim. Tinha investido, nossa, ele tinha uma estrutura de marketing gigante, colocava muito dinheiro em ads, e aí ele começou a testar a parceria de negócio, que eu vou explicar como a gente faz aqui, e aí ele começou a ver um resultado exponencial, e aí ele começou a ampliar a estratégia de parceiros, ampliar os parceiros, até que uma empresa gigante viu que ele tinha conseguido construir e comprou. Uma multinacional comprou essa empresa brasileira. O que é a parceria de negócio? É identificar empresas que não são concorrentes, mas que têm na sua carteira de clientes o mesmo nicho que você atende, o mesmo ICP que você atende. E aí você vai lá e combina. E aí tem vários combinados. Tem combinado de você fazer repasse de porcentagem. Então, aqui eu poderia ter colocado parcerias de negócios / afiliados. Em quase qualquer produto, hoje você pode criar um link para oferecer. Veja a RD Station, que é outro super case que a gente tem no Brasil. Eles, claro, são muito bons em inbound marketing, eles ensinaram o mercado o que é estratégia de marketing como um todo, não só de automação de marketing, mas de marketing como um todo, né? Ensinaram vários segmentos, mas o grande crescimento deles foi feito em cima de comunidades de agências. Então, as agências têm os links, elas vão vender o serviço junto com o software, elas vão ensinar o cliente a fazer os e-mails, elas vão fazer os e-mails, elas vão fazer a landing page, vão criar a estratégia, vão ganhar ainda com isso, porque elas são remuneradas, e aí vão colocar RD em toda a sua base de clientes. Então, as parcerias de negócio são muito ricas. E, de novo, é custo zero, porque você só paga depois que você vendeu. Você não precisa gastar dinheiro antes. Na sequência, o que eu coloquei? O SEO e o inbound, porque quando você tem uma boa estratégia de conteúdo, é um jeito excelente de você escalar. Tanto que estratégia de blog, estratégia de inbound marketing, de e-book, de conteúdo em lives, funcionam até hoje. E, de novo, outro custo que no balaio todo do marketing é mínimo e ajuda muitas empresas a escalarem, porque você dá visibilidade para aquele produto, para aquela solução, dentro de um nicho, falando com um determinado ICP, falando da dor, falando da solução, mostrando que é possível comprar, e aí isso ajuda muito. Aí eu coloquei aqui também Viral Loops, que aqui são os loops que a gente desenha em produto digital para gerar valor para o outro e você ficar engrossando exponencialmente ali o crescimento, que é o que a gente faz nas redes sociais. Então, por exemplo, eu vou lá, vocês fizeram um post falando dessa ação hoje. Aí eu repostei e fiz um comentário. E aí alguém vai pegar aquilo e alguém vai gerar o conteúdo. E tá um alimentando o outro ali, aparecendo e crescendo na rede social do outro e conhecendo mais gente, e trazendo mais usuários. Engajamento em comunidades, eu vou até fazer um comentário único aqui dos dois. Né? Hoje eu acho que a principal estratégia de expansão de base, de fidelização, que todo mundo que tem produto digital está usando é comunidade. Prova disso é que eu estou aqui falando com vocês. Porque a gente tem pessoas de comunidade na FIAP, por exemplo, que a gente sabe que comunidade foi uma das estratégias que a Alura e a PM3 mais usaram para crescer. FIAP está usando também. O que a gente vende é educação, mas na forma de produto digital. Tudo que a gente vende é digital, são cursos, são treinamentos. E a gente sabe que comunidade, compra de comunidade, vende para comunidade. Porque comunidade vê muito mais valor que só a solução. Que eu ofertar um produto, ofertar um serviço para vocês. A gente se ajuda, a gente colabora. Não sei quantos de vocês conhecem aqui mais o ecossistema da FIAP, mas a PM3, que é uma das empresas que está no nosso grupo, ela tem o maior evento da América Latina de produto digital, é ela que faz. Então, nisso, ela fortalece a comunidade e, claro, a solução está lá sendo vendida também.
pode começar a criar mais valor para o seu nicho, para o seu ICP, numa estratégia de comunidade, de fazer evento, de trazer palestrantes, de fazer rodada de negócio, networking, um monte de ações para que aquele valor que era só ligado a uma solução, a um produto, ele vire uma coisa muito maior. E aí a pessoa, ela se torna grata e ativa aquele gatilho mental da reciprocidade em que a gente quer fazer negócios naquele ambiente em que a gente está recebendo tanto valor. Pessoal, até aqui tá tudo certo? Tô falando aqui sem parar. Vocês têm dúvida por enquanto? Posso ir seguindo? Vou seguindo aqui, então, tá bom? A gamificação, acho que vocês têm visto que as empresas têm usado demais processo de gamificação para trazer gente para fidelizar, né? O campeão no mundo de fidelização é o Duolingo, né? Não sei se alguém aqui faz Duolingo, mas Duolingo é case global, é o case dos cases de gamificação. E junto com ele, ou na sequência dele, eu nunca sei se já está igual ou se está um pouquinho para baixo, são os aplicativos chineses, né? Eles são os campeões do mundo. Tem milhões de lições para a gente aprender com eles. Quem aqui usa iFood deve ter visto que o iFood, que eu não sei porque às vezes eles liberam os testes por áreas diferentes, né? Mas o iFood começou uma estratégia de gamificação baseada no Duolingo e baseada nos aplicativos chineses, tá? A gente teve uma conversa com eles, eles estavam estudando isso e aí trouxeram, agora vão começar a ter esses negócios do desafio diário, de presentes, de você destravar coisas que os aplicativos chineses trouxeram do mundo dos videogames com sucesso, né? Tanto que todo mundo que joga aqui sabe que é um negócio bem pensado para a gente ficar ali engajada. E estamos agora comprando comida seguindo a mesma gamificação. Então, possivelmente, a maior parte dos aplicativos que a gente já tem no celular ou que em breve a gente terá, vai fazer de tudo para que a gente entre lá e faça alguma coisa todos os dias, para que a gente crie esse vínculo e continue comprando cada vez mais. Agora, um produto digital, ele pode usar 1000 maneiras de fazer uma gamificação. O que ele não pode é não gamificar. E aí, até uma campanha de fidelidade pode servir para uma gamificação, para uma pontuação. A gente pode pegar os exemplos mais tradicionaisões do mercado de pontuação de milha, clube de fidelidade, que dá algum benefício, e pensar. Por isso que lá no começo a gente tem que pensar no ICP. O que é importante para o ICP? Por que eu estou fazendo essa pausa? Porque várias vezes as pessoas querem copiar aquilo que todo mundo já fez e que acham que vai funcionar para o seu cliente, mas seu cliente é diferente, ele quer outra coisa. Então, às vezes não adianta dar desconto em restaurante, não adianta dar milha, porque o cliente não quer milha nem quer desconto em restaurante, ele quer outra coisa. E aí a gente precisa descobrir o que ele quer, fazer um pequeno teste, né? A partir do aprendizado desse teste, ou melhorar e fazer um segundo teste, um terceiro, ou, se deu tudo certo, levar para o projeto inteiro. Tudo bem, pessoal, desse slide aqui? E se você... Então, tá bom. Deixei mais alguns aqui, tudo que eu estou trazendo nesses 2 slides, que tem as principais formas de escala que os produtos digitais têm usado, eu trouxe nesses 2 slides, tá? Então, é assim, de tudo que tem no mercado, o que mais está dando retorno e o que mais as pessoas estão usando é isso. Quer dizer que isso vai funcionar para o seu produto digital? Não. É provável que dê um bom resultado, porque está funcionando para muita gente, mas precisa testar, porque cada solução é para um público e para um nicho, tá? Então, notificações push, a gente está recebendo até do banco agora, né? Dica, show, então funciona, porque você fica fidelizado e aí você tende a lembrar daquela marca e compartilhar com o outro. Às vezes tem uma notificação push para você compartilhar mesmo, compartilhar um desconto, alguma coisa assim, e fazer aquisição de usuários. Promoção cruzada, eu coloquei aqui, promoção cruzada em blogs, mas pode ser promoção cruzada em qualquer lugar. Ações conjuntas. Às vezes não é nem um parceiro de negócio que vai trocar carteira de cliente e indicação, mas uma ação em que você vai... Um collab, por exemplo. Um collab, ele poderia entrar aqui. É uma promoção que, às vezes, vocês e uma ferramenta poderiam fazer, gerando valor para os 2 lados, né? Base de usuários para a ferramenta, e expor a aceleradora para a base de clientes lá da outra empresa. Então, o collab, promoção cruzada, funciona muito. Integração
aqui o exemplo da RD. Se a gente for olhar lá no ecossistema da RD, os níveis de integração que tem hoje e que tem quando o produto nasceu, né? Eu vi, né, RD nascendo, acompanhei, não tinha nada, não era integrado com nada RD, né? Aí começou com uma integraçãozinha daqui, outra dali, hoje está integrado com tudo. E aí, quando você facilita essa integração, é muito melhor para você ampliar a base de usuários. Quem trabalha com CRM aqui sabe que, assim, cada CRM tem seu conjuntinho de integrações possíveis. Então, a turma que está com RD sabe que integra com quase tudo, mas a turma que está com HubSpot, a turma que está com Salesforce, a turma que está com Pipedrive, sabe que cada um tem seu grupinho de integrações. E aí, com base nesses grupinhos, você pode escalar mais ou menos. RD tem muito mais facilidade de escalar no Brasil. Um Pipedrive, um Salesforce, uma HubSpot tem muito mais facilidade de escalar globalmente, porque já tem as integrações globais com tudo que funciona, tá? Salesforce, um pouco menos, porque como é uma solução muito robusta para alguns nichos, ele acaba falando uma língua dele mesmo com ele mesmo lá. Mas TOTUS, por exemplo, é outra empresa brasileira que inclusive adquiriu a RD. Ela tem como base essa questão da integração de plataformas. E aí você prefere usar um negócio que fale a mesma língua com todo mundo do que ter de ficar baixando planilha ou usando APIs para fazer integração e pagando um dinheiro adicional. E aí eu finalizo aqui essas dicas com a parte de conteúdos, porque assim, conteúdo, eu sei que eu já falei de inbound de SEO lá no outro slide, mas assim, conteúdo é algo muito simples, mas que não é muito simples, porque teoricamente acessível, qualquer empresa pode fazer, é uma das estratégias que poderia ser de graça, mas se não for pensado para o nicho, se não for pensado para esse IP, se não tiver as palavras-chave, se não tiver estratégia de SEO, se não entregar o valor que o usuário está buscando, o conteúdo não vai servir. Agora, se ele cumprir esses requisitos, pode ser a melhor estratégia de escala. Prova disso é o tamanho do mercado de marketing de influência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ele é baseado em conteúdo. Então, é assim, quanto valor monetário mesmo, quanto valor esse mercado gira em cima de conteúdo. Mas conteúdo bem feito, feito de forma profissional, feito de forma intencional, né? Nada do que parece um simples bastidor, uma coisa simples na vida de um influencer ou de um criador de conteúdo na rede social amador, né? Pode parecer amador, mas não é, né? Tem uma direção de arte, tem roteiro, tem script, tem palavra-chave, tem tudo ali acontecendo. E por isso que viraliza, e por isso que alcança as outras pessoas, porque fala da dor, fala do que todo mundo busca, está baseado em metodologia. A gente falou lá no começo de jornada. A gente tem várias jornadas, né? Tem a jornada de compra, mas storytelling é um jeito de você engajar o seu cliente, de você contar uma jornada, de você fazer a pessoa se conectar com uma história igual a dela, com uma busca igual a dela, e é uma das técnicas que mais vendem. Né? Então, aqui eu trouxe as estratégias que o mercado de produtos digital, de solução digital, tem usado com mais sucesso para escala, mas dentro de cada estratégia tem um mar de possibilidades. E aí usar técnicas de copyright, de storytelling, ajudam muito a você implementar essas estratégias aqui com resultados melhores. Coloquei aqui uma listinha de outros, depois eu compartilho isso aqui com vocês, mas vocês também estão gravando, né? De outros mil formas de crescimento. Então, aqui tem desde redes sociais, campanha de e-mail, mantive os anúncios, os ads, mas é porque eles, né, a gente já pensa neles. Mas, por exemplo, estratégias de assessoria de imprensa, né? Quanta gente que cai no mundo que escala quando começa a aparecer na mídia. Marketing de influência, coloquei também as campanhas pagas, comunidades, tá tudo aqui, tá? Até participar de feiras de negócios que muitas vezes ajudam. Se vocês forem olhar os produtos de mais sucesso no mercado, eles estão em todas. Estão fazendo palestra gratuita nos lugares, palestra paga, fazendo anúncio, fazendo comunidades. Eles usam todos os recursos, mas nunca tudo de uma vez, e isso é importante. Sempre coloca uma estratégia, deixa ela rodando sozinha um tempo para você conseguir coletar
profissionalismo, mais análise de dados, mais estratégias corretas. E aí eu trouxe aqui um pouquinho de como que está esse mercado hoje. Olha lá, em 2020, isso aqui deve estar o dobro hoje. O número de startups que a Distrito mapeou, que já tinham soluções voltadas para o ambiente de cidades inteligentes, daquelas cidades hiperconectadas, que estão num número gigante no mundo e aqui no Brasil também. Então, é assim, isso aqui, para a gente, não é mais futuro, já está acontecendo. A gente pode não ver, a gente pode estar vendo só a pontinha do iceberg, mas isso já está acontecendo. Então, precisamos criar soluções e estratégias que funcionem nesse ambiente, porque a gente vai piscar o olho e isso aqui chegou, tá? E aí, o nosso nicho, o nosso ICP, a nossa jornada, os nossos OKRs, eles vão ter de funcionar nesse mundo aí, super conectado, hiperconectado, em que dados são cada vez mais ricos, mais importantes, e por isso que a gente precisa coletar desde já e trazer para a rotina essa observação em relação aos dados, essa proximidade com os clientes, a experiência do cliente, então manter o cliente fidelizado em cada uma das etapas, e aí ter a escala como uma consequência do crescimento, não como uma busca desenfreada ao ponto da gente queimar etapas aí ao longo da construção, tá bom? E eu acho que eu tenho só mais um slide aqui. Gente, fazendo um jabazinho da FIAP, claro, né? Que a gente sempre tem que deixar esse último slide no fim. Vou deixar aqui só para vocês. A gente tem, para atender esse mercado todo, a gente tem algumas pós-graduações lá da Postec, é aquela pós em 10 meses, sem TCC, que a gente tem, né? Tudo online, assíncrona. Eu coordeno essas duas aqui, de growth e de produto digital, mas na área de business a gente tem uma de estratégia e uma de gestão tech. E aí tem outras linhas aqui para quem que está fazendo a jornada dev, para quem está fazendo jornada de dados e de cyber, tá? Fecho aqui agradecendo muito a vocês, deixando os minutinhos finais para a gente conversar. Eu deixei o meu e-mail da FIAP aqui, se vocês quiserem conversar comigo, mas tem meu WhatsApp também, então estou à disposição de vocês. O LinkedIn eu já tinha passado aí.